Olá pessoal, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem. E eu tô de volta para mais uma leitura intuitiva, para ver qual é a mensagem que o tarô e os oráculos têm para nos transmitir hoje. Enquanto eu vou embaralhando as cartas, eu quero abordar um tema que eu acho muito importante. Na verdade, é mais um tema que também faz parte do meu trabalho. E que de vez em quando eu vou estar sempre trazendo, tá, gente? No início das leituras, um entendimento a respeito disso tudo. E hoje eu quero falar a respeito da nossa intuição. Como você identifica que a sua intuição está te trazendo a mensagem correta? Principalmente se os nossos pensamentos estão carregados de julgamento, de dor, de sofrimento. Como a gente pode ter tanta certeza que a nossa intuição está trabalhando para nos auxiliar? Então, nesse caso, a carta da coragem. Nesse caso, eu queria trazer para vocês justamente essa reflexão. É necessário que a gente vá fazendo uma purificação dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dos nossos julgamentos, para que a gente tenha um contato mais limpo em relação à nossa intuição. A carta do mestre. Porque a nossa intuição é uma comunicação divina, né? É a nossa comunicação direta com Deus, né? Com os mensageiros de luz, com os nossos guardiões, mentores e anjos da guarda. E essa comunicação, ela nunca vem com julgamento, ela nunca vem com opiniões formadas, ela sempre vem, a carta da comparação, ela sempre vem como uma forma de, uma mensagem de carinho, uma forma que faça você enxergar que talvez você também esteja fazendo algo errado. Ela vem sempre com o objetivo de nos orientar. A carta da exaustão. E vou tirar uma carta por baixo do baralho. A carta do compartilhar. São mensagens, né? A nossa intuição, elas são mensagens que ela vem lá do alto, né? Elas vêm num contexto mais elevado. Nunca com um tom de julgamento, ou de dor, ou de sofrimento. Então a gente precisa trabalhar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. A gente precisa conhecer as nossas dores para que a gente possa se curar delas. Para que não sejam essas dores que nos guiem no decorrer da nossa vida. E nos leve por caminhos que sejam tão dolorosos quanto esses sentimentos e esses pensamentos que nós temos. A carta da beleza, no oráculo de Delfos. E aqui, gente, eu já vou começar falando da carta da coragem. A carta da coragem, eu acho bacana a ilustração dela, porque você vê uma flor nascendo em meio a uma rocha. Então, que nós tenhamos a mesma coragem, né? Porque uma semente plantada, mesmo que ela não seja regada, se o propósito dela é florescer, ela vai florescer.
E é dessa coragem que nós precisamos, né? Exige um empenho da nossa parte em fazer aquilo que a gente quer, em fazer aquilo que faz a gente feliz, em fazer aquilo que faz o nosso coração bater mais forte, múltiplos amores. E muitas vezes a gente se vê preso em condicionamentos, em opiniões externas, dizendo se isso vai ser bom, se não vai ser bom, se vai dar certo, se não vai dar certo. Quando na verdade você só vai saber se isso vai dar certo ou não se você tentar. Se você tiver coragem para fazer aquilo que você sente que deve fazer. A carta da solidão. O mestre, a carta do mestre, que aqui a gente tem representado a figura do Osho, né, que é o responsável pelas mensagens desse oráculo, vem justamente para indicar que é exatamente em Deus que nós temos que buscar essa força, essa fé, e dentro de nós reconhecer essa coragem, porque ela está lá dentro, ela está aí dentro, ela está dentro de todo mundo. A gente só precisa se esforçar um pouquinho, né? O nosso papel é esse, a gente é tão capaz, tão inteligente, ao ponto de compreender as informações, saber como usá-las, na maioria das vezes. Mas se a gente não se ouvir, a carta do triunfo, se a gente não se ouvir e ouvir sempre a opinião externa, a carta da indiscrição, por baixo do baralho. Se a gente só ouve as opiniões externas que dizem se isso é bom, se não é, se vai dar certo, se não é, e eu percebo que muita gente sempre pede opinião de outras pessoas em relação à própria vida, em relação a uma questão pessoal, porque de alguma forma essa pessoa não confia nos próprios julgamentos, no próprio discernimento. E não é correto, né? Porque eu penso que toda vez que a gente toma uma atitude, faz uma escolha baseado na opinião de outras pessoas, a gente não está vivendo o que a gente quer, a gente está vivendo o que as pessoas querem. Então a gente está vivendo uma outra vida e não a nossa, né? E é exatamente o que eu estava dizendo no início do vídeo. A gente precisa aprender a ouvir a nossa comunicação. E para a gente ouvir a nossa comunicação de uma forma positiva, a gente precisa começar a mudar os nossos conceitos. O que a gente acredita, né? Existem muitas crenças limitantes que travam a gente, né? Então, um exemplo muito bacana é, por exemplo, quando uma pessoa pensa, tá bom demais para ser verdade. Porque a pessoa já, de certa forma, está acostumada com as coisas acontecendo bem, e aí, de repente, alguma coisa acontece e dá tudo errado. Então, esse tipo de pensamento é uma crença limitante, é algo que faz você projetar algum bloqueio, alguma dificuldade, algum impedimento numa determinada situação, pelo simples fato de já esperar que alguma coisa vai dar errado só porque está dando tudo certo. Então esse tipo de coisa muitas vezes faz, esse tipo de pensamento muitas vezes faz a gente agir de uma maneira que acaba estragando tudo. E quando você percebe que tem esse tipo de pensamento, você pode modificar tudo isso e ver as coisas acontecendo de uma forma diferente. Ao invés de já projetar lá na frente
um desequilíbrio qualquer na situação. Então, esse foi só um exemplo, tá, de uma crença limitante. Existem várias que impedem a gente de ver as coisas com clareza, de receber as nossas mensagens com clareza. E quando eu falo receber, é aquela mensagem que sempre chega na nossa cabeça, no nosso consciente, porque muitas vezes a gente está consciente. Então, a gente precisa reequilibrar os nossos pensamentos, compreender esses pensamentos, para que a gente possa limpar o nosso canal de comunicação, né? A nossa intuição, para que a gente tenha essa comunicação direta e que os nossos instintos, né, dessa intuição possa conversar com a gente de uma forma positiva. Na carta da comparação, ela fala um pouco sobre isso, né? Sobre você, além de adquirir comportamentos, ações e pensamentos baseados no pensamento e na opinião de outras pessoas, o fato de se comparar a outras pessoas também atrasa muito a vida da gente, né? E de certa forma impede a gente de ter a coragem necessária de ser quem a gente é, de forma genuína, né? Porque quando a gente se compara com outras pessoas, a gente acaba querendo fazer as mesmas coisas que essa pessoa, mas são vidas diferentes. Por mais que as pessoas trabalhem no mesmo local, que as pessoas morem no mesmo bairro, que morem na mesma casa, são vidas diferentes, né? Não há como comparar uma vida da outra. Então, a gente precisa sair desse coletivo, a gente precisa voltar-se para dentro, né? Se permitir ouvir, se permitir prestar atenção nos pensamentos que a gente tem ao longo do dia, em diversas situações, para que a gente tenha um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo dentro da gente, né? E muitas vezes, se esses pensamentos forem de cunho negativo, tentar se questionar por que está tendo esses pensamentos, ao invés de só se sobrecarregar de coisas, de afazeres, de tarefas, de pensamentos, porque isso acaba cansando a gente de uma maneira que a gente acaba querendo evitar o pensamento, ao invés de curar, ao invés de compreender do porquê que tudo isso vem. Quando a gente compreende tudo isso, a gente é capaz de compartilhar. Porque quando a gente compreende, a gente quer que todo mundo compreende também. Porque a gente percebe que todo mundo está fazendo a mesma coisa. E esse é um trabalho que pode parecer pequeno, pode parecer interno, pode parecer individual, mas no momento em que você para fazer isso, ele toma uma proporção muito maior, porque a gente percebe o quanto as pessoas estão em sofrimento de forma calado, né? Todo mundo sofre calado, todo mundo fica preso numa solidão, mesmo rodeado de pessoas o tempo todo, mas você percebe que todo mundo está assim, por medo, justamente por conta dessa comparação, de achar que todo mundo tá bem e só você tá mal, e enfim. Não é algo que vai auxiliar nesse processo, o ato de se comparar, né? A gente precisa realmente ter coragem de ser quem a gente é, para que a gente tenha um pouco mais de paz e se livrar dessas opiniões externas. Porque se a gente, como eu disse, se a gente for viver de opinião externa, a gente não está vivendo a nossa vida, a gente está vivendo a vida do outro. A gente está vivendo do jeito que os outros querem que a gente viva e não do jeito que a gente quer viver. E é isso que causa um cansaço.
que causa uma exaustão, que automaticamente traz uma leva de pensamentos negativos que só ajuda a afundar a gente. Em algum momento a gente precisa se reerguer, a gente precisa se levantar para sair desse ciclo repetitivo, desse ciclo vicioso. A carta da beleza fala também sobre isso. A beleza está nos olhos de quem a vê. E pontos de vista são diferentes, são sempre vistos de um ponto. Então, aquilo que você acha belo, outra pessoa pode não achar. Aquilo que você acha interessante, outras pessoas podem não concordar. E tudo bem. O que a gente precisa entender é que esse tipo de comparação não cabe na nossa vida. Porque sempre que a gente for fazer uma comparação, a gente vai viver em frustração. Porque a nossa vida não é daquele jeito. Se você quer uma vida parecida com aquela, isso vai exigir uma demanda de esforço da sua parte, de boa vontade, de intenção, de coragem. Porque mesmo que você lute para ter tudo que a outra pessoa tem, nunca vai ser igual. Em algum momento você vai ter que ser você mesmo. Então, não busque isso. A comparação não vai te levar aonde você quer. Ela vai te levar aonde você não quer. E muitas vezes isso impede a gente de lutar, porque a gente vai ficar frustrado. Então a gente tem que evitar comparações. Porque mesmo que você lute para ter a vida que o outro tem, o relacionamento que o outro tem, isso eu não falo nem de pessoas próximas, é até o que a gente vê na televisão mesmo. Não vai ser o mesmo caminho, o caminho vai ser diferente. Para você conquistar algo parecido com aquilo, o seu caminho vai ser diferente daquele caminho que a pessoa percorreu. Então a comparação não cabe. O que cabe é você descobrir o que você quer dentro daquilo que você imagina e ter coragem para fazer, para realizar. No oráculo dos dragões estelares eu tenho a transcendência. Alcance o sucesso. E o seu sucesso só depende de você. Não depende de terceiros, depende de você. Porque se você planejar direitinho, você consegue. Você consegue alcançar o seu objetivo. E isso, quem vai determinar se vai depender de terceiros ou não, é você. Vai ser de acordo com o seu planejamento. Aqui eu tenho a carta da escolha, que pede que você entenda, que você compreenda as consequências. Então, dentro de um planejamento, você consegue a maioria das respostas que você precisa para iniciar um projeto, para fazer alguma coisa, mesmo que seja para ser você mesmo. Vou tirar mais um. E aqui eu tenho a carta da transformação, pedindo que você defina-se. Que você tenha coragem de ser você mesmo, que você assuma esse papel na sua vida e que faça valer a pena. Porque é uma transformação necessária. Todo mundo precisa dessa transformação. Todo mundo precisa em algum momento descobrir quem é por baixo de tudo aquilo que a gente aprendeu. E quando eu falo transformar, gente, quando eu falo buscar outras alternativas, eu não estou falando no sentido de religião, tá? Eu falo sempre no sentido de perspectiva.
Porque tudo que eu falo aqui serve para qualquer pessoa, independente da religião, tá? Até porque o meu contexto, né, o foco do meu trabalho é a comunicação direta com Deus, né? Com aquele que criou tudo, com aquele que criou o mundo, a natureza, nós mesmos, tudo. Sem atalho, né? Esse é o objetivo, sem atalho. E qual caminho vocês vão escolher, se isso vai exigir um dogma, uma religião, uma crença, uma sociedade, enfim, é uma escolha de vocês. O problema, né, eu tenho um problema com religião, porque a religião ela molda a gente da maneira dela, né? Então, de certa forma, acaba impedindo a gente de ser nós mesmos. Mas eu também compreendo que os dogmas, né, os padrões que eles impõem, eles são necessários para controlar as pessoas. Então, desde que você precise ser controlado, é bacana. Agora, se você precisa de autenticidade, se você precisa descobrir quem você é longe dessas opiniões e desses pontos de vista, é bacana você fazer uma avaliação, uma análise, se permitir estar sozinho, né? A carta da solidão fala sobre você estar só, quando você sente falta de pessoas. Mas quando você sente falta de pessoas, na verdade, é o seu interior pedindo um pouco de atenção, né? Talvez porque você não esteja dando atenção suficiente para o que está acontecendo dentro de você. Então é nesse momento que esse sentimento se instala, tá? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, quando a gente está em paz com nossos pensamentos e os nossos sentimentos, essa palavra, a palavra que define isso é a solitude, tá? Então aqui existe uma necessidade muito grande de avaliar esses pensamentos, esses sentimentos, a forma com a qual você está encarando a vida, porque muitas vezes esse excesso, né, essa necessidade em excesso de ter pessoas por perto, de estar se relacionando com alguém, é justamente a necessidade de você se relacionar com você mesmo. Porque a quantidade de pessoas à sua volta não vai fazer esse sentimento mudar. Ele pode sumir por um momento porque você distraiu, mas na verdade não vai mudar a sua situação. Quando todas as pessoas forem embora, você vai se sentir do mesmo jeito. Então esse trabalho é necessário, e a carta do triunfo indica que se você fizer esse trabalho, você tem apoio celestial para que isso dê certo. Toda vez que a gente consegue voltar um pouco de atenção para nós mesmos, o céu se alegra. Todo o céu se movimenta para nos auxiliar naquilo que é necessário. Como pode, né? Nós somos uma criação tão perfeita, temos uma biologia tão perfeita, que funciona tudo exatamente como deveria, só não funciona quando a gente não está bem com a gente mesmo, porque o nosso organismo também responde ao nosso emocional, né? Então é perfeito, todo o sistema é perfeito, mas ninguém ensinou a gente a olhar para nós mesmos. Ninguém ensinou ou ensina a gente a entender e a compreender os nossos sentimentos, a se abraçar, a se observar,
ao invés de observar o outro em si. A gente aprende a agradar todo mundo, mas quando é pra gente agradar a nós mesmos, a gente tem mais dificuldade. Então, é isso, eu acredito de verdade que é isso que Deus pede da gente. Para que a gente tenha um pouco de atenção com a gente mesmo, né? A gente tem uma vida, a gente tem uma oportunidade e, no entanto, a gente só olha para fora. A gente só quer saber o que está acontecendo fora. Não o que acontece dentro. É como se dentro tudo tivesse sob controle, que aí a gente tem tempo de olhar para fora, mas é o contrário, gente. Ninguém está olhando para dentro. Ou se está olhando para dentro, está olhando para as dores, está olhando para situações passadas que maltrataram, que machucaram, ou está olhando para as responsabilidades, para a rotina, para compromisso, e fica com a cabeça cheia. E é óbvio, quem não vai ficar cansado numa situação como essa? Mas é necessário, é extremamente necessário que a gente pare para observar a nossa vida, como que a nossa vida tá, porque a gente está vivendo aqui dentro, a gente está experienciando tudo isso. Como que a gente pode não dar tanta atenção? Então a gente precisa dar um pouco de atenção. Eu penso que é como se a gente conversasse com Deus e falasse assim: eu vou começar a observar mais esse presente que eu recebi. Se a gente mudar essa perspectiva, se a gente começar a pensar dessa forma, pode ser, é uma coisa de cada vez, gente, não dá pra gente fazer tudo ao mesmo tempo, mas um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente consegue compreender melhor tudo isso e para de sofrer. A gente percebe que o sofrimento ele é imposto pela gente mesmo, ele é permitido, a gente que permite o sofrimento dentro da gente. Então, a gente precisa se observar mais, se tratar com mais carinho, tentar se compreender, né? E tentar se compreender assim, por que eu estou reagindo a essa situação? Eu estou reagindo a essa situação porque eu fiz isso a minha vida inteira, mas por que eu fiz isso a vida inteira? Eu fiz isso a vida inteira porque aí a cabeça vai trazendo as suas lembranças, as suas memórias. Então, nesse momento, você se abraça. Nesse momento você se abraça, você se acolhe, né? Porque você também tem as suas falhas. E no momento em que você reconhece essas falhas, você tem a oportunidade de transformar tudo isso. À medida em que você vai vivendo, as coisas vão acontecendo e você começa a perceber que em determinadas situações o comportamento que você sempre teve foi assim e o resultado que você teve foi esse. E aí você tem a oportunidade de mudar. É assim que funciona a cura, gente. E aqui eu tenho a carta do coiote que pede que você confie nos desafios do divino. E é assim que acontece a nossa vida. É assim que a gente aprende. A gente passa por desafios, a gente passa por situações que vão ensinar a gente alguma coisa. E dessas lições que a gente aprende, a gente tem sempre uma escolha de como agir diante disso tudo. Então, antes a gente não percebia, porque estava no automático. Mas quando a gente dá atenção pra gente, quando a gente se questiona desses comportamentos, desses sentimentos, quando a gente volta nas nossas memórias e percebe um padrão repetitivo que a gente tem a oportunidade de transformar, é quando a gente vence um desafio. É quando a gente aprende uma lição. Então nenhuma situação, nenhuma dificuldade é em vão. Ela vem com um objetivo. E se você não aprende nesse, vão vir outros. Se você se recusa, eles vão vir mais forte. Se não é uma recusa, se você só não percebeu, ele vai continuar se repetindo. Mas se você se recusa, né? Porque o ego, ele protege a gente, você, eu não vou mudar. Ele vem mais forte, de maneira que vai fazer você perceber que você está errando.
tá? Então tudo o que acontece na vida da gente é um aprendizado. A gente precisa compreender tudo isso. A gente precisa silenciar a comunicação externa, parar de se comparar, para que nós possamos ter a possibilidade de ser corajoso, de ter coragem de ser nós mesmos, independente das opiniões, independente se as pessoas vão gostar ou não. Você precisa gostar. Se você der ouvido às opiniões, você não vai ser quem você quer ser. Você vai ser produto do que as pessoas querem que você seja. E viver assim, o que você vai compartilhar é isso aqui, ó. É isso que você vai compartilhar. Você vai compartilhar o cansaço, você vai compartilhar uma vibração baixa, uma vibração negativa. Você vai compartilhar dor, sofrimento, angústia. Quando na verdade você pode compartilhar a beleza de ser você mesmo. A beleza de se compreender, a beleza de ter coragem, a beleza de ter fé. Que aquilo que é seu está no seu caminho, só aguardando que você tenha coragem de alcançar. As opiniões, elas são divergentes, são sempre um ponto de vista, visto de um ponto diferente, visto sobre uma perspectiva diferente. A beleza está nos olhos de quem a vê. Aprenda a reconhecer a beleza a partir dos seus olhos, a partir das suas opiniões, a partir das crenças que são suas e não impostas pelos outros. Muitas vezes estar rodeado de pessoas não auxilia você nesse processo. Principalmente se a visão de vida delas não corresponde com a mesma visão que você tem da vida. A gente precisa aprender a respeitar as opiniões, mas a gente também precisa aprender a se respeitar primeiro. Enquanto a gente não aprender a se respeitar de verdade, a gente nunca vai poder oferecer o respeito para ninguém. Quando a gente compreende tudo isso, a gente tem ajuda divina. Todos os anjos e arcanjos, mentores espirituais, Deus movimenta tudo no universo para que isso trabalhe a nosso favor. Porque a gente está fazendo por nós mesmos. Porque nós estamos cuidando, nós estamos tratando, nós estamos zelando pela vida que Ele nos concedeu. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito. O primeiro propósito da nossa vida é ser capaz de cuidar dela, ser capaz de valorizar ela como se ela fosse realmente um presente divino. Você pode não acreditar nisso agora, mas em algum momento essa perspectiva chega até você e você compreende o tamanho da existência. Olhar para fora não vai trazer a resposta. Você tem que olhar para dentro. Porque a resposta que você vai ter fora geralmente não vai ressoar com aquilo que vem de dentro. Então, caso você goste de alguma coisa, isso vai ser essencial para definir e respeitar aquilo que você quer para si. Mas muitas vezes pode não ressoar. Muitas vezes é só uma opinião de um consciente coletivo. Se você se sente parte disso, trabalhe a respeito disso dentro de você de uma maneira que se adeque a quem você realmente é. Do contrário, não são informações que vão auxiliar você nesse processo. Alcance o seu sucesso, transcenda as suas limitações. Reconheça as suas limitações para que você possa transcender. Faça as suas escolhas com sabedoria. Muitas vezes voltar-se para dentro é compreender todas as coisas a partir do nosso ponto de vista. E quando a gente faz esse exercício,
a gente consegue ter uma visão mais ampla, a gente consegue se planejar, a gente consegue se organizar, entender as consequências das nossas ações, as que já foram e das que vão vir. Defina-se dentro de si mesmo e aprenda com os desafios que Deus envia pra gente todos os dias. Esse é o caminho, gente. O caminho é pra dentro. É só quando a gente volta pra dentro que a gente realmente consegue compreender e compartilhar o que a gente aprendeu. Bom, para concluir tudo isso, né? E principalmente o que eu falei no início do vídeo, fazendo tudo isso, a gente consegue equilibrar os nossos sentimentos e conseguimos ter uma comunicação mais clara com o divino, com o nosso eu interior, com a nossa parte divina, com a nossa luz, que com certeza sempre vai trazer para a gente conselhos que vão auxiliar, né, no nosso discernimento, vão nos trazer sabedoria, a nossa sabedoria interna, sabedoria sobre nós mesmos, para que a gente possa então compartilhar com as pessoas o melhor que a gente tem, né? Porque o pior a gente usa para trabalhar e aprimorar as nossas capacidades. E o melhor a gente compartilha. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais leituras. Um beijo, gente. Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.